essa era a forma como as primeiras comunidades, sob a orientação dos apóstolos, viviam. E essa também é o modelo que nós temos que sempre tentar. Ao longo da história, muitas vezes o cristianismo se afastou disso, por N motivos. E nós, hoje, temos que tentar cada vez mais retornar a esse modelo. Nós continuamos nos dedicando ao ensino dos apóstolos, nós continuamos trazendo aquela fé que recebemos, né, desde os nossos pais na fé, e que continuamos a propagá-la, a levar ela para as próximas gerações que darão continuidade a ela, e por aí vai. Nós buscamos estar em comunhão uns com os outros, buscando nos apoiar, sermos solidários uns aos outros, mesmo quando não podemos partilhar do sacramento do pão e do vinho, partilhamos espiritualmente dessa comunhão com Deus e dessa comunhão uns com os outros. É até bem interessante nós pensarmos nesse momento, pensarmos naquele momento de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz e tem aquele ladrão, né? Que, enfim, talvez não seja um ladrão, mas enfim, aquele condenado que estava ali ao seu lado, né, também sendo crucificado, e ele se converte naquele momento, e ele fala assim, para Jesus lembrar dele quando chegasse no paraíso. Jesus não virou e falou assim, olha, até poderia ser, mas pô, não vai dar para te batizar agora, né? Então tenta desenrolar aí com o soldado um pouquinho de água, né, para ver se dá para te batizar. Enfim, não foi nada disso que Jesus fez. Ele, pelo contrário, ele deu a promessa da certeza da salvação para aquele que a tradição chama de Dimas. Claro que nós recebemos a ordem para fazer o batismo, acreditamos que por meio dele há um contato com Deus, né, a graça de Deus que se manifesta de formas inexplicáveis para nós também se manifesta ali, mas ela também se manifesta quando não é possível realizar o ato físico. E nesse caso, Dimas teve esse batismo e teve essa certeza da salvação. Hoje, nós não podemos partir do pão, podemos, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, estar em comunhão de outras formas, né? Estar em comunhão espiritualmente, porque Deus sabe qual é a nossa situação, e Ele também não quer que nós sejamos imprudentes. É importante sempre lembrar isso. As comunidades cristãs, essas primeiras que eram um modelo, um exemplo para nós, eram comunidades que viviam perseguidas também. Muitas vezes tinham que estar escondidas, muitas vezes, né, tinham que estar separados por conta disso. Muitas vezes algum desses irmãos estava na cadeia por pregar o Evangelho. Tanto que a carta hoje de Pedro também é importante por conta disso, né? Ele nos fala sobre a questão do sofrimento. Muitas vezes as pessoas pensam, existem duas visões opostas e não deixam de estar erradas sobre o sofrimento. A primeira é aquela que acha que o sofrimento necessariamente traz algo bom, né? Não necessariamente. E a segunda, né, além de que o sofrimento pode não necessariamente trazer algo bom, é que a gente não vai sofrer, tá, né? Se você tiver fé em Deus, não vai acontecer nada. Na verdade, a verdade ela está entre essas duas coisas. Nós cristãos sabemos sim que existe o sofrimento injusto, sabemos sim que nem sempre nós sofremos porque algo é bom, mas claro, sabemos que se nós optamos por fazer o correto, por fazer o bem, e sofrermos por isso, isso sim é louvável aos olhos de Deus, né? Se nós estamos nesse momento
sacrificando uma coisa que achamos tão importante como estarmos junto das pessoas que amamos por um bom motivo, esse nosso sofrimento de estarmos distantes das pessoas que amamos é um sofrimento que é louvável a Deus, porque nós estamos fazendo isso para proteger essas pessoas, estamos fazendo isso pelo bem delas, então é algo que é louvável. Se nós estivéssemos sofrendo por pura irresponsabilidade, por pura maldade, por não estarmos nem aí, né, o sofrimento que nós levaríamos, por exemplo, por nós sermos os responsáveis por causar um mal a essa pessoa, injustamente, não seria um sofrimento louvável, não seria um sofrimento que teria nada de bom nisso. Tá? E, sendo servos de Deus, nós também não estamos imunes a passar por dificuldades, a passar por problemas. As comunidades cristãs, repito, do início, eram perseguidas, viviam em diversas privações e, ao mesmo tempo, eram o modelo mais puro que nós temos para seguir. Então, nós crermos em Deus e fazermos o certo pode sim nos fazer passar dificuldades, e essas dificuldades, por fazer o que é certo, são louváveis por si. Mas nós temos que ter cuidado para não endeusar qualquer dificuldade à toa, porque existem as dificuldades que a própria pessoa traz para si própria, né? Ela traz não por fazer o correto, traz por fazer o errado, né? Então a gente tem que ter essa consciência. É sobre isso que Pedro está falando. O próprio Cristo sofreu injustamente e sofreu para o bem dos outros. Mas uma pessoa que fosse condenada, né, fosse açoitada, naquela época existia muito essa punição, né, de açoitar alguém pelo crime que fez e tudo mais. Então alguém que está recebendo aquilo pelo que ela fez de mal, não tem nenhum mérito naquilo, né? Não é louvável uma pessoa, um assassino que está na cadeia, ele não está fazendo nada demais, está na cadeia porque ele fez algo de ruim para outras pessoas. Não é diferente de uma pessoa que, tentando salvar outra, foi colocada injustamente naquela situação. São dois tipos de sofrimento muito diferentes, né? E aos olhos de Deus também isso é muito diferente. Então, nesse momento, que para nós é importante olharmos essas duas cartas, né? O livro de Atos e a carta de Pedro, nós temos que ter com clareza isso. Qual modelo de comunidade queremos ser? O que é estarmos unidos com Cristo, estarmos unidos uns aos outros nesse momento? Qual é a nossa responsabilidade para com o outro? E essa responsabilidade inclui estar preocupado com o que está faltando ao outro, né? E na medida do possível partilharmos do pão com ele. E também a responsabilidade de até mesmo sacrificarmos esse contato tão bom com aquela pessoa nesse momento em prol de protegermos ela, né? Hoje o mais importante nessa situação de crise é que cada um se preocupe com o outro. Se cada um se preocupar com o outro mais que com a si próprio, todos nós conseguiremos passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Menos dolorosa. Isso exige uma conversão, exige uma mudança de pensamento, né? Existe uma mudança mais até do que pensamento, de coração. E é isso que todos nós devemos buscar cada dia mais. Buscar receber em nossas mentes, em nossos corações, à luz de Cristo, aquilo que nos foi ensinado, deixado pelos apóstolos como modelo, e continuarmos, né, perseverantes nesse caminho, cientes de que, apesar das dificuldades, Deus vai nos ajudar e as coisas vão fluir pelo caminho certo. Que Deus nos abençoe.
Amém.